pessoas aqui para frente, vamos dando início, né? Já começou 11 horas e só algumas noticiazinhas antes de começar, tá? Eu estou nesse fundo virtual aqui, tá? E já adiantando algumas coisinhas para vocês. Deixa eu achar qual mão que é, beleza, aqui. Vou tirar a mão do QR Code, mas esse QR Codezinho aqui é o que vocês podem utilizar, tá? Para pegar a apresentação que eu vou utilizar para vocês, tá? E também para baixar o script que eu vou estar apresentando aqui nesse webinar, tá? Então, quem já quiser ir adiantando, só apontar a câmera aí para o QR Code que vocês já vão ser direcionados para uma página e aí você já consegue pegar o scriptzinho para vocês testar posteriormente, tá? E se quiserem já aproveitar que está apontando a câmera e tirar uma fotinha, tira uma fotinha e marca... Opa, me perdi. Marca a gente aqui no Instagram, com a fotinha que a gente vai estar recompartilhando aí para vocês, tá bom? Então, é isso aí. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Aí vocês me informem se vai aparecer aí para vocês. Deixa eu só deixar no jeito aqui a apresentação. Beleza. E share screen. Então, a última foto para tirar a fotinha aí, tá? Fica 10 segundinhos na posição. Valeu. Então, vamos lá. Compartilhar a tela. Beleza. Deixa eu só achar onde está o chat aqui. Eu acho que eu perdi o chat na hora que eu abri, mas creio que vocês devem estar me vendo aí. Tá aqui o chat. Tá, apareceu a tela aí para vocês, pessoal, do slide? Perfeito, então. Tá, beleza. Ok, então vamos lá. Então, bem, primeiramente, bem-vindo a todos aí. Alguns vamos conhecer aí no chat. Um salve aí para o pessoal, tá? E vamos lá. Então, vamos começar aqui um webinar um pouco diferente do que eu estou acostumado, tá? Normalmente eu trago coisas sobre os hábitos, sobre a tecnologia, os hábitos e tudo mais. Agora eu vou para um outro caminho, trazer um caso de uso, né? Trazer uma implementação que foi feita aqui, que é um chatbot, tá? Então, só um pouquinho aqui sobre mim. Então, eu me chamo Brian Balan, para quem não conhece, para quem está pela primeira vez aí, tá? Eu sou consultor aqui da Made for It. Rapidamente sobre algumas certificações que eu possuo, tá? Então, eu tenho a certificação Zabbix. Eu sou certificado LPI 1 e 2, e um outro logozinho que eu adiciono aqui é que eu sou aqui da Made for It, tá? Então, quem quiser entrar em contato, tá aí o LinkedIn para dar um oi, e também, né, nas redes sociais, tá? Aqui em cima, é só buscar no Instagram, Made for It, tá bom? Então, vamos lá. Só explicando um pouquinho aqui sobre como que vai ser a estrutura desse webinar, tá? Então, pretendo acabar aqui antes do meio-dia para liberar todo mundo para o almoço, e a situação vai ser a seguinte, tá? Então, primeiro eu vou explicar qual foi a dor que fez a gente desenvolver esse script, né? Vou comentar um pouquinho sobre a API, que é o foco principal, né? Porque todo esse script só foi possível por conta da coleta de informações via API dos Zabbix. Vou mostrar como é que faz a instalação desse script, né? Como é que vocês podem adquirir esse script e implementar no cenário aí de vocês. Vou mostrar as funcionalidades dele na demonstração, e aí eu vou deixar um tempinho aberto aí para dúvidas. Questão muito importante sobre dúvidas, tá? Tem uma área específica aqui no Zoom de dúvidas, tá? Então, não utilizem o chat comum para mandar dúvida. Então, usem o chat de dúvidas mesmo para mandar as dúvidas lá, tá? Porque daí no final a gente vai olhar só aquele chat e vai respondendo uma por uma, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos explicar aqui sobre a dor, né? Qual foi a dor que fez a gente desenvolver esse script aqui. Então, basicamente, a ideia desse script que foi desenvolvido, né, dessa coleta de informações através de um chat, foi para facilitar a visualização dos dados dos Zabbix. Porque até então, né, o nosso cliente só conseguia visualizar essas informações acessando os Zabbix, né, porque é o comum. Ou uma outra forma muito comum também de visualização de dados é utilizar software de terceiros para você ter visualização. Mas ainda assim tem que ir lá, tem que abrir o navegador, tem que fazer o acesso web, autenticar e visualizar a informação que a gente deseja, né? Então, a principal dor foi essa, facilitar a visualização
de dados, né, de certos gráficos dos Zabbix. Ele também comentava muito que a interface mobile não era muito amigável, e isso está linkado com a informação de baixo, né? A utilização de banda para carregar as informações. Então, ele estava lá no seu 3G, no seu 4G, por mais que a interface Zabbix é bem clean e tudo mais, só que demorava ali para ele, tinha que dar o zoom para ir nas informações, então tipo, tinha que dar muitos touches na tela para chegar na informação que ele desejava, tá? E o principal de todos era que o Zabbix dele era IP privado. Então, para acessar os Zabbix, obrigatoriamente tinha que estar ali numa VPN para conseguir acessar a informação. Então, tem que pegar o celular, bater numa VPN, então estava ficando complicado a vida dele. Então, essa que é a dor. Então, facilitar a visualização de dados para que eu tenha acesso muito mais rápido a certa informação e o principal sem ter que usar VPN em caso de IP privado ou coisa do tipo, tá bom? Então, essa é a dor. Então, aqui está um exemplinho, né, de como é que fazia esse acesso antes. Então, o usuário, né, teria que acessar o seu navegador para se comunicar aos Zabbix. Os Zabbix voltavam a informação para o navegador e o usuário visualizava essa informação. Até então, nenhum segredo, muitos de nós estamos acostumados a visualizar dessa forma. Então, aí que começamos a pensar em como fazer essa visualização de dados mais simplificadas. Aí lembramos, né, que os Zabbix têm uma API muito rica, e aí a gente pensou em utilizar ela. Então, um exemplinho rápido, né, de como que é feita essa utilização da API, tá? Então, agora, em vez de a gente utilizar um navegador para coletar informação, a gente vai utilizar a API. E aqui está dois exemplos, tá, que estão na documentação dos Zabbix, né, de como fazer um acesso, né, como fazer uma consulta via API usando um curl. Então, opa, não consigo copiar? Não consigo copiar. Então, basicamente, se eu acessar agora o meu CLI e executar esses dois comandos aqui, então, só para exemplificar, né? Então, esse comandinho aqui, eu estou fazendo uma requisição no IP do meu Zabbix, ali na API, e estou mandando informações, eu estou me logando para pegar um token de autenticação, tá? Então, aqui estou mandando meu usuário, estou mandando minha senha, né? Que é o admin Zabbix, o padrãozinho, e ele vai me retornar um token, aí esse token eu começo a utilizar nas próximas consultas para pegar as informações. Então, na primeira requisição, eu estou me autenticando, e na segunda requisiçãozinha aqui, eu estou pegando quais são os hosts, né, que existem nos Zabbix, tá? Então, exemplificando como é que ficaria essa API, agora eu não utilizo mais um browser, né, para coletar a informação dos Zabbix, eu mando direto a requisição para os Zabbix, né, via API, e ele me retorna a lista dos hosts, tá? Então, se eu executasse esses dois comandos, eu teria o retorno de quais são os hosts existentes no meu Zabbix. Só que ainda assim dificulta ainda mais, né? Antes era mais tranquilinho, era só acessar o browser, coletar informação, agora eu coloquei a API, tem que ficar executando comando, ainda não está tão amigável assim. Mas o meio que a gente utiliza para coletar essas informações é via chamadas em API, tá? Então aí que a gente pensou em utilizar um intermediário. Então, para evitar de eu ter que ficar digitando esses comandos extensos aqui, esses curls aqui, para depois pegar um token de autenticação que pode ficar mudando toda hora, a gente pensou em utilizar um intermediário. E esse intermediário é o nosso bot, tá? Então, como é que fica o fluxo agora, né? Então, o nosso usuário, ele manda uma mensagem por um bot, tá? Então, essa mensagem não precisa mais ser esse curl gigantesco aqui, ou qualquer outro meio de fazer acesso à API. Então, manda uma simples mensagem, esse bot entende, ele traduz essa mensagem, né? Então, vem a mensagem que era o host, eu traduzo para esse curl gigante. E aí, meu bot entra em contato com meus Zabbix, né? Então, me dá um get aqui, me retorna os grupos, os hosts, os gráficos. O Zabbix retorna essa informação para o bot, né? Então, com o grupo que foi requisitado, com o host que foi requisitado, ou com o gráfico que foi requisitado, e o bot faz ali um processamento em cima dessa informação que o Zabbix me retornou e devolve a mensagem, tá? O que muda aqui? Que antes eu tinha que mandar esses comandos extensos. Agora eu posso mandar simples mensagem. Me dá o host tal, me dá a lista de grupos, me dá a lista de hosts. Então, ficou mais simples de eu fazer requisições aos Zabbix.
Mas do bot para os Zabbix, ainda esse curl gigantão, ainda essa coisa esquisita, tá? E a hora que volta, o bot, ele faz a tradução, né? Ele faz a tradução dessa informação e manda aqui para o nosso usuário, tá bom? Então, assim que ficou esse fluxo agora. Então, a gente utilizou um intermediário, a gente utilizou o bot para que seja mais simples, né? Que seja mais simples ali o envio de mensagem, né? E o recebimento dela, tá? Beleza. E aí, ainda tem a barreira do IP privado, tá? A barreira do IP privado, ela pode ser resolvida de duas formas. Então, ainda assim, a gente vai fazer a requisição para o bot, tá? A gente vai mandar a informação para o bot. E aí, tem duas formas. A primeira forma, para quem conhece, se assemelha muito a um Zabbix Proxy, né? Então, como é que ficaria? O bot iria se comunicar com algum servidor que possui conexão com a internet, né? Consegue se comunicar externamente, e para se comunicar com o bot, e esse servidorzinho aqui, ele tem que ter comunicação com seus Zabbix de IP privado, tá? Então, tem essa forma de, putz, eu tenho um Zabbix lá, só que o acesso dele é totalmente restrito, ele só está com IP privado, ele não tem roteamento para fora, não tem nenhum tipo de source NAT ou algo do tipo, não funcionaria o cenário, né? Porque a gente não conseguiria se comunicar com o bot e retornar informação para o Telegram. Então, uma forma de resolver isso é adicionar o nosso script. O nosso script ele não precisa estar executando no servidor dos Zabbix, tá? Ele pode ficar em conjunto ali no nome do servidor dos Zabbix, mas você também pode executar ele em qualquer outro local, desde que ele tenha comunicação com os Zabbix, que você vai coletar informação, né? E que ele tenha comunicação externa para conseguir se comunicar no bot, tá? Então, para caso de IP privado, isso é uma solução. Então, a gente instalaria o nosso script em algum servidor que tem IP público, que tenha sua comunicação externa e que também tenha comunicação com os Zabbix. Novamente, para quem tem familiaridade, é como se fosse o Zabbix Proxy, tá? Uma outra forma, né, é só o servidor dos Zabbix, ele tem um source NAT, ele conseguir se comunicar externamente. Funciona também, tá? Então, aqui, assim que foi rompida aqui a barreira, no caso do cliente, né, de utilização do IP privado, porque no cenário do cliente ele era um cenário que o Zabbix estava totalmente fora da rede, né, e aí a gente colocou esse carinha aqui com IP privado, ou com IP público, só para fazer esta ponte, tá? Então, é basicamente isso, como a gente utilizou a API. Então, podemos utilizar a API para coletar informações dos Zabbix, só que eles são comandos gigantescos. A gente simplificou isso utilizando um intermediário, que é um bot, e para a questão do IP privado, a gente resolveu isso com a adição de um node ali com IP público no meio, tá? Então, agora vamos ver um pouquinho sobre como funciona a instalação, né? Como é que eu coloco esse bot, esse script, né, que vai se comunicar com o bot, para funcionar no meu cenário. Então, a primeira coisa que está aqui são as variáveis que a gente vai utilizar dentro do script, tá? Então, essas são as variáveis. Então, tem o link, que é o IP do Zabbix, tem var Zabbix Server, que é o IP do Zabbix Server, e tem o URL template, que também é o IP do Zabbix Server, tá? Tem as variáveis de user e senha, que a gente vai utilizar. Então, qual que é o usuário e senha que tem acesso à API dos seus Zabbix, tá? Então, é muito importante isso, né? O usuário tem que ter permissão para fazer consultas via API nos Zabbix. E o token do bot que a gente vai criar lá no Telegram, tá? Beleza? Uma outra questão, eu já vou para o CLI, tá? Mas só exemplificando um pouquinho a instalação. Eu recomendo, tá? Eu recomendo a utilização de um Docker para a utilização desse bot. Por quê? Por questão de compatibilidade, né? Então, como a gente está utilizando um Python ali, tem algumas bibliotecas, no caso, eu estou utilizando o Python 3.9, se eu não estou enganado, tá? Então, só para manter funcional, porque o que funcionou aqui na minha máquina, funciona na máquina de vocês, tá? Então, tipo, talvez vocês estão com um Zabbix ou algum servidor que é um pouquinho mais antigo, que não é tão fácil instalar um Python 3.9, joga um Docker, build a imagenzinha aqui que eu vou mandar para vocês, e aí vai funcionar perfeitamente, tá? Tem a opção também de executar o script direto, tá? Só deixar ele executando como um daemon. Eu fiz tudo em apenas um script, tá? Para facilitar, só executar um cara lá e deixar rodando, ok? Então, vamos lá para a demonstração. Eu já vou linkar os dois, né? A instalação e a demonstração. Então, vamos para o CLI.
Comentem aí para mim se vocês estão vendo o meu CLI, por gentileza. Acho que sim. Apareceu? Beleza. Então, ó, basicamente aqui eu estou no CLI de um Zabbix, tá? Um Zabbix local aqui que eu tenho. E aí vamos partir aqui para instalação. Só deixa eu ver se os conteúdos estão aqui. Conteúdo está aqui. Beleza, então esses são os arquivos, tá, que vocês vão receber quando vocês baixarem lá o script, tá? Então ele pode ser acessível ali pelo QR Code, tá? Vai ter um linkzinho que vai redirecionar aqui vocês para eles. No finalzinho eu vejo que todo mundo pegou também e disponibilizo, vejo a forma de disponibilizar para vocês se tiver com algum problema, tá? Mas o principal aqui é esse carinha aqui. Então, o Zabbix Chatbot Python. Então, ele é um scriptzão. Então, é um scriptzão gigantão, né? Então, tá aqui. E vamos mexer nele a princípio, depois a gente volta para os demais. Então, vamos mexer aqui nesse Zabbix Chatbot. Então, assim que vocês baixar o script, vocês vão receber esses arquivos, e aí como que faz para editar eles, tá? Então, para editar eles, a gente vai editar os editores de texto que vocês quiserem aí, tá? Vou usar o Vim. E aí, vamos lá, variável por variável. Então, ó, a primeira variável que a gente viu aqui é essas três aqui, né? Três que fazem a mesma coisa. Então, é o link, que ele vai estar dessa forma aí para vocês, tá? Então, no caso aqui, a gente só vai colocar o IP ou o domínio, tá? Dos hábitos de vocês. No caso aqui, o meu IP é 192, 168, 162, 202. Coloquei aqui já. O resto não alterem, tá? O resto não alterem, deixa da forma que está. Só adiciona o IP. Aí aqui vai ter o usuário, a senha e, novamente, qual que é o IP do Zabbix Server. Já adiantando aqui para vocês, tá? Esse scriptzinho que está no GitHub, a ideia dele é estar em constante atualizações, tá? Lá no GitHub já tem algumas coisas abertas de atualizações que eu vou utilizar para ele, tá? Então, essa questão de ficar adicionando IP toda hora em todo lugar, ela vai estar no roadmap para ser atualizada, tá, gente? Mas a princípio aqui é dessa forma. Então, IP, usuário, senha, e aí tem mais uma variável que é essa URL template, que vai estar aqui na linha 169, tá? Então, novamente, aqui nem lá em cima, tá? Só pegar aqui e adicionar o IP ou o domínio do Zabbix de vocês, tá? Deixa eu ver as outras variáveis, estão os links, usuário, senha. Ah, e tem mais uma, né? Que é aqui na linha 242, tá? Deixa eu dar uma zoomada aqui. Então, aqui na linha 242 é qual o token do bot que vocês criaram lá no Telegram, tá? Então, eu já mostro como é que faz para criar o bot, tá? Mas é bem tranquilinho. Então, é criar o bot e pegar o token do bot, que é quem a gente vai conversar, né? Qual que é o ID do nosso intermediário, tá? Então, novamente, passar rapidão aqui. Deixa eu colocar as linhas para ficar mais fácil no futuro. As variáveis que a gente vai editar é esse da linha 9, 11, 12 e 13. Então, IP dos Zabbix e o usuário que vai ser utilizado para fazer a consulta via API. Tinha também a linha 169, né? Que é novamente o IP ou o domínio dos Zabbix. E, por último, qual que é o token do bot, tá? Com tudo isso feito, né, com o script de vocês editado conforme a realidade de vocês, o que vocês vão fazer? Nesse mesmo diretório que vocês baixaram o arquivo, vai ter o Dockerfile, tá? Então, o que é esse Dockerfile? É para a gente criar o nosso container, tá? Que vai rodar o nosso script, tá? Então, está aqui. Então, tá. Python 3.10. Tá. Então, esse containerzinho aqui é bem tranquilo, tá? Não tem nada muito diferente aqui. É basicamente falar qual que é o nosso workdir, né? Em qual diretório que vai funcionar o cenário, pegar nossos arquivos locais, né? Detalhe importante, tá? A execução do Dockerfile tem que ser no diretório que está os arquivos, tá? Do comando Docker para criar a imagem tem que ser no diretório que está os arquivos, tá? Então, a gente vai pegar nossos arquivos locais, jogar tudo lá no /apt e aí vai fazer
vai criar, né, a imagem, vai criar as dependências aqui para funcionar. Então, vamos atualizar o sistema, vamos instalar esse Python RLlib3, vamos limpar, e aí, por último, vamos instalar os requerimentos, né, os requisitos, para fazer o Python funcionar, né? Quais são as bibliotecas e quais são as versões das bibliotecas que são que a gente precisa para fazer esse cenário funcionar, tá? Então, vamos lá. Aqui no slide tem o comandinho que a gente vai precisar. Então, docker build -t Zabbix chatbot, tá? Então, vamos lá. Docker build -t. Então, docker build -t Zabbix chatbot. Eu vou colocar 2, tá? Porque eu esqueci de excluir o cache, só para vocês verem a execução. E aí, ponto. Né? Então, executou. Ele vai começar a buildar aqui as imagens, que é basicamente fazer o download de tudo. Então, está aqui o envio do arquivo, agora a execução aqui do apt. Esperar ele buildar. Só adiantando, tá? Para execução na mão, né? Ah, não quero utilizar Docker, não quero executar na mão, porque o servidor que eu estou, eu não consigo instalar Docker, eu não posso instalar Docker. Cara, Python 3.9, o nome do script, ele já vai ficar rodando também, tá? Mas, só para ajudar a vida de vocês, tá? Lá no GitHub, que vai ser disponibilizado posteriormente, eu adiciono uma linhazinha de como faz para executar na mão sem ter que utilizar Docker também, tá? Então, vamos lá. Acabamos de buildar. Nosso próximo passo agora é executar o container de fato. Então, Docker, só mostrar aqui, né? A princípio não tem nenhum container sendo executado. Então, Docker, container, run, menos daemon, né? Para ficar rodando em daemon, o nome aqui do nosso... Opa, só deixa eu fazer um negocinho que eu estava executando aqui na minha máquina, só que não dá conflito. Estopou. Então, docker run, nanana, opa. Zabbix chatbot, deixa eu pegar o nome que eu usei, Zabbix chatbot. Então, ele já startou aqui o nosso container. Então, tá lá, container ID, o nome da imagem que a gente está utilizando, né, que a gente buildou ali em cima. Qual que é o comando que está sendo executado para fazer isso ser possível? Aqui, ó, bem tranquilinho, ó. Um Python aqui no script. E docker container ls, ó. Então, foi criado há 23 segundos e está em execução. Então, se está assim no cenário de vocês, está funcional, tá? Então, vamos ver ali o funcionamento, aí depois eu mostro para vocês como fazer alterações no script, tá? Porque a princípio a gente só adiciona algumas variáveis, né? Vai funcionar porque está no meu cenário, que é o nome dos meus hosts, dos meus gráficos, só que a ideia é evoluir, deixar isso funcionar para o cenário de vocês, tá? Então, eu já volto ali para a edição do script, para adicionar novos gráficos e menus com base no cenário de vocês, tá? Então, só mostrando aqui rapidamente funcionamentos. Então, aqui eu tenho o meu bot, tá? Então, aqui está o meu bot que eu criei lá no Telegram. Deixa eu pegar aqui o Botfather. Então, a gente pode ver, ó, como que foi a criação do bot, né? Então, para quem não tem muita familiaridade, vocês vão chamar esse carinha aqui no Telegram, esse Botfather, e aí vocês vão pedir para criar um novo bot. Então, ele vai pedir para vocês criar um novo bot, vocês vão falar qual que é o nome desse bot, aí ele vai pedir para vocês criar o seu... vai dar o nome do bot com underline bot, então eu coloquei aqui, ó, Robson Coel underline bot, os outros já existia, e aí ele vai criar, e aí, ó, aqui ele vai dar a API para vocês, tá? Então, o token, né? Então, é esse token que ele retorna aqui, que é o que vocês têm que adicionar lá naquela variável do bot token, tá? E aí, depois disso, é só chamar o bot que vocês acabou de utilizar aí, tá? E aí, vamos lá. Então, só dar um /help. Então, tá lá. Então, eu mandei um /help pelo Telegram. Ele se comunicou aqui com o nosso servidor. Deixa eu só ver uma coisa. Docker container logs -f. Tá, eu achei que ia dar um print aqui das requisições, a princípio não, mas está em execução, está em execução. Então, ó, o que aconteceu? Quando eu chamei /help, eu mandei /help para o meu bot, né, para o meu intermediário,
ele já entende esse barra help internamente nele e executa uma função que print essa imagem para mim, tá? Daqui a pouco a gente vê como é que faz para alterar isso. Então tá lá, gráficos, Robson Go, tá? E aí os menuzinhos possíveis, que são os menus que eu já deixei pré-configurado. Então tem os links, eu coloquei aqui OLTs, tem os grupos, para a gente ver os grupos dos ABICs, host, graph e graph, que eu já explico, tá? Então, estaticamente, a gente tem esses carinhos aqui, o barra help, links e OLT. Então, vamos colocar aqui, ó, links. E aí ele já vai retornar para mim. Você quer o link da cidade 1 ou o link da cidade 2? Aqui poderia ser o link de vocês também, né? Link P, link PTT e afins. Eu estou puxando muito para a área aqui de SP, tá? Que é a nossa especialidade ofensiva, mas aí vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Não precisa ser link nem nada do tipo, pode ser o que o coração de vocês mandar. Então, link cidade 1, link cidade 2, vamos ver o link cidade 1. E aí ele já retornou aqui para a gente um gráfico, né? Da última hora, então aqui ó, 11h26, às 10h26, e está aqui o link daquele gráfico que a gente requisitou. Então, o link cidade 2. Então, aqui, ó, ele estava pegou a VLAN 95, né? E aqui embaixo, ele pegou a VLAN 4000, um outro gráfico. Mesma coisa, né? OLTs. Então, duas OLTs, pega a primeira OLT, vai dar um outro gráfico, né? Um gráfico específico. Então, tá lá, VLAN 33, OLT2, um outro gráfico, e assim por diante. Não está limitado a 2, tá? Vocês podem colocar quantos vocês quiserem também. Poderia estar tudo em um, tá? Eu poderia chamar, tipo, barra todos os gráficos e listar todos os gráficos também, não tem problema. Eu deixei dessa forminha aqui para ficar organizado, né? O que é link, o que é OLT. A ideia desses barra nananã é que quando você está no celular, é só você clicar, você não precisa digitar nada. A única coisa que você precisa digitar é o barra help, né? Depois do barra help, é só ficar clicando, que ele já vai adicionar o gráfico aqui para você, tá? E aí agora uma questão, né, que é basicamente, eu também permiti a partir desse script, né, que você faça coletas manual. Tipo, putz, nesse bot aqui não tem o gráfico da cidade 3, eu queria ver informações da cidade 3. Ou não tem o gráfico da OLT 3, eu queria ver. Então, como que vocês podem fazer isso manualmente? Então, eu segui fluxo. Então, como é que funciona esse fluxo aqui? Primeiro passo, a gente tem que ver os grupos. Então, e aí você já tem que saber em qual grupo que está a informação que você quer ver, tá? Em qual grupo que está a informação que você quer ver. Então, vamos falar que está no grupo core. Então, vamos ver aqui, ó, que barra grupos mostra todos os grupos, e aí o barra hosts, nome do grupo, ele vai mostrar os hosts vinculados àquele grupo. Então, vamos pegar aqui barra hosts, e vamos pegar aqui o core. Então, eu quero ver quais são os hosts que estão vinculados ao grupo core. Então, tá aqui, ó, CCR1016. Aí, qual que é o próximo? Barra graph, nome do host. E dessa forma, a gente vai ver o quê? Quais são os gráficos, né, que estão vinculados a esse host. Então, já retornou aqui para mim, ó, todos os gráficos que estão vinculados a este host. E aí, sim, por último, você cria aqui, ó, barra gráfico, o nome do host e o nome do gráfico que você quer. É um pouquinho mais complicado ter que digitar na mão, né, na hora que você está ali no celular, mas é um funcionamento manual daí. Então, barra gráfico, aí os aspas duplas aqui, tá? Para ele entender que é só o host, e essa quebra de espaço não é o gráfico, né? Então, host, e aí vamos pegar um gráfico. Vou pegar esse grandão aqui. Aguarde consulta em execução. Então, eu peguei interface SFP1, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, CCR1016, o meu host, na interface SFP1. Vamos pegar um outro aqui. Vou pegar aqui a utilização de CPU. Mesma coisa, ó, CPU 7, CPU 7. Então, dessa forma, a gente permite uma forma manual de você fazer a coleta. Então, a gente tem a forma automática de fazer a coleta, né, que é sair clicando em tudo aqui, só que também tem a forma manual de a gente coletar essas informações, tá? Agora, vamos entender como é que faz para alimentar esse cara aqui, tá?
Então, vamos dar um stop aqui no nosso container, que a gente vai fazer uma ediçãozinha nele. Esperar ele finalizar. Beleza, então Docker Container LS não está mais em execução. Se a gente mandar um /help aqui, ele já não vai responder mais, porque o bot não está entendendo nada, né? Não está aberto para entender nada. E aí, como é que fica a questão da edição? Primeiro, deixa eu mostrar aqui meus Zabbix. Então, tá aqui os Zabbix que eu utilizei ali para fazer essas consultas, tá? Então, ó, nesses Zabbix, tem esses hosts. Então, CCR 1016, um host para dar falha mesmo, que é o Google, e o próprio Zabbix Server, tá? Então, vamos aqui pegar os gráficos dessa CCR e vamos adicionar. Tá. Deixa eu pegar a lista ali nas configurações para ficar mais fácil de visualização. Então, vamos aqui em configurações, configuração, host, gráficos. Tá, então tá aqui, ó, os gráficos vinculados àquele host, que foi detectado via regra de descoberta, as interfaces físicas, vamos colocar algumas interfaces físicas lá, tá? Como é que a gente faz isso? Então, vim usar o chatbot. Vamos melhorar essa visualização aqui. Deixa eu dar um clear, deixa eu dar um cat, deixa eu copiar tudo, deixa eu copiar. Vamos jogar aqui, colocar um Python e vamos lá. Então, ó, aqui está a chamada dos menus, tá? Então, ó, quando a gente digitou /help, a gente chamou a função help. Quando a gente digitou gráficos, /gráficos também chamou a função help, tá? Quando a gente chamou o /link, ele chamou o menu link. Quando chamou OLT, ele chamou o menu OLT e assim por diante, tá? Então, aqui está o que o usuário digita e logo em seguida qual função que ele chama, tá? Qual função que é executada. Então, vamos aqui para os links. Tá? Então, a função de links. Opa, foi? Tá, vamos para o help. Então, ó, aqui no help, a gente tem qual que é o texto, né, texto puro mesmo, que a gente vai retornar lá para o cliente. Então, aqui, ó, que faz para alterar o texto como um todo, né, o nome da empresa seria alterado aqui. Vamos colocar cabelo, para a gente ver a diferença lá depois. E ó, tem /links, /lt, /groups, então aqui é o menu de help mesmo, tá? Então, ó, quando o usuário digitar /links, que nem a gente viu ali embaixo, ó, ele vai chamar a função menu links. E a função menu links, ele vai chamar outro texto, tá? Então, esse texto aqui, ó, links IPs da, vou colocar cabelo, e vamos criar um novo, tá? Então, a gente vai adicionar o link cidade, vou colocar cabelo também. Então, vou colocar cabelo aqui. E aí, ver informações da interface XPTO. Tá? Então, vamos criar, né? Vamos criar esse atalho cabelo aqui, tá? Então, tá lá, menu link cabelo, menu LT, mesma coisa. Vamos adicionar um aqui também. E aqui eu vou colocar OLT cabelo. Informações da OLT cabelo. Tá? Então, adicionamos o /cabelo, adicionamos o /LT, agora vamos tornar isso possível, porque se a gente voltar lá no bot e apertar, o bot não interage com /cabelo e nem com /LT cabelo ainda, tá? Então, para que a gente faça o bot interagir com isso, a gente tem que fazer o seguinte. Então, a gente tem que criar novas entradas do que o bot vai interagir ou não. Então, lembra, aqui é o que a gente está digitando e aqui é a função que vai ser chamada, tá? Então, vamos copiar esse link cidade 2. Vamos adicionar aqui. E aí, aqui, a gente coloca o que vai ser digitado. Então, /cabelo, que a gente criou lá em cima, né? Cabelo, não precisa colocar o barra, tá? Só o nome. Então, ó, o /cabelo, ele vai executar a função enviar gráfico. E para a função enviar gráfico, a gente tem que informar duas coisas. O nome do host, tá? Qual que é o nome do host que está aqui no Zabbix.
Lembrando, nome do host e não nome visível, tá? Nome do host. Então, se aqui tiver qualquer outra coisa, ignora esse, é o nome do host. Então, copiamos o nome do host, então tá aqui, ó, CCR1016, com os espaços e tudo mais. E aí, em seguida, na frente, a gente coloca qual que é o nome do gráfico que a gente quer. Então, vamos pegar aqui um gráfico, pegar esse link vivo aqui. Opa. Então, copia o nome do gráfico e coloca, entre aspas, simples aqui. Tira esse espacinho. Então, aqui, ó, agora a gente está criando uma entrada para o bot interagir com o cabelo. Então, sempre que for digitado /cabelo ali no chat, o bot vai entender que tem que ser executado essa função. E aí ele vai buscar, com base no nome do host e no nome do gráfico, qual que é o ID, o IDzinho daquele gráfico, e ele vai transformar num link, numa imagem e tudo mais, tá? E aí vamos criar o da OLT agora. Vamos pegar um outro host de exemplo, tá? Então vamos pegar aqui o da OLT. Deixa eu copiar. Copiou. Vamos colar aqui embaixo para ficar certinho. Então era OLT cabelo. Então OLT cabelo, vamos pegar outro host agora. Vamos pegar aquele do... Se bem que não tem gráfico vinculado. Vamos pegar do Zabbix Server, então. Então, vamos pegar aqui o host name Zabbix Server. Então, vou alterar aqui qual que é o nome do host, Zabbix Server. E aí, qual o gráfico do Zabbix Server que a gente quer. Então, vamos pegar... Vamos pegar esse mesmo aqui, ó, interface MS18. Então, vamos jogar aqui. Então, altera o nome do gráfico. Interface MS18 Traffic. Ok, ok. Então, aí a gente vai dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, né? Então, vamos pegar essa alteração que a gente fez. Vamos vincular aqui no nosso Zabbix Loader. Então, tá lá, ó, LT cabelo. Então, tá aqui, ó, LT cabelo, no menu LT e cabelo no menu link. E aqui, ó, a informação que a gente acabou de criar, né? Que é o LT cabelo, e logo abaixo o cabelo. Então, salvar e sair. Então, vamos dar aquele buildzinho. Uma coisa que já dá para evoluir aqui do Docker é criar bind, né? Para a gente não ter que ficar buildando novas imagens. Então, mais um update futuro que vai vir aí. Vamos esperar buildar. Enquanto isso, deixa eu colocar para carregar um note aqui. Só um momento. Beleza? Terminou de buildar. E aí a gente vai executar. Docker Container Run, daemon, e o nome da imagem que a gente acabou de buildar. Beleza? Docker Container ls. Opa, parece que deu erro. ls-a. Deu erro de sintaxe, hein? Docker Container logs. Ai, ai. O Ctrl+Czão veio com isso aqui no final. Enfim, deleta. No começo também veio o Ctrl+C. Como eu copiei a minha tela do shell e joguei, né? Esqueci de deletar a primeira linha e a última linha. Beleza? Vamos buildar de novo. Docker. Opa, ls. Docker. Build. Virar. Uma boa também, né? Se vocês fizerem qualquer alteração, for utilizar o Docker e dar algum problema, e executou o start e não apareceu, usa a flagzinha "-a" para ele mostrar todos os Dockers que existem aí, tá? Aí você pega o ID do seu Docker, no caso que era esse meu ID, e executa esse comandinho aqui, ó, Docker Container Logs -f, e o ID, que ele vai falar qual foi o erro, né? Qual foi o motivo do erro que não fez você conseguir executar o seu comando. E claro, né? Antes de enviar, validem a sintaxe. Run, Docker, Container, ls. Então tá lá. Chatbot 3. Já pipocou uma notificação aqui, ó. O help que estava no chat anteriormente, ele já identificou como um novo e ó, já está aqui, ó, gráfico, cabelo. Então vamos clicar em links.
Então, ó, veio o Cidade 1, Cidade 2 que já existia antes, e agora tem o cabelo interface XPTO. Só relembrando aqui, né? Então, cabelo, ele tem que mandar para nós, ó, lá na 1036, a interface vivo. Então, se a gente vir aqui, ó, link IP vivo. Então, já está mostrando aqui para a gente o IP. Então, vamos ver a questão da OLT. Mesma coisa, ó, as duas OLTs mais a minha OLT. Então, OLT cabelo. E aqui é a interface MS18 dos hábitos, que já está mostrando lá para a gente. Então, é isso, tá? É isso. Então, assim que é o funcionamento do script, ele tem essas duas vertentes, né? A vertente automática, que é a gente lá no script já deixar tudo criado, quais são os textos que eles vão retornar, quais são as possíveis funções que podem ser utilizadas, né? Essa forma automática é bom, porque daí o usuário só vai apertando, já tem o retorno do que quer, mas também permitimos, né, a utilização de integração manual. O cara ir lá e buscar o gráfico que quer. Então, vai lá, pede o grupo. Ah, quero aqui, ó, Zabbix Server agora, não quero mais lá do Poia, não. Então, barra. Então, agora nós ver quais são os hosts que tem naquele grupo. Aqui é o host do grupo Zabbix Server. É só uma questão, tá? Por que eu não usei tag para fazer o filtro, né? Tipo, em vez de buscar o grupo, buscar o host, o gráfico dos hosts e tudo mais, porque eu não fiz um vínculo login tag. Eu só não fiz isso, tá, pessoal? Porque gráfico, ele não herda tag. Então, ficaria vinculado a item. Mas é totalmente possível, tá? Se quiserem editar esse script aqui e colocar suporte a tag, para buscar o item, funciona também, tá? Porque daí nós pega o ID e gera o gráfico em cima disso. Então, vamos lá. Zabbix Server, né? E aí, só último exemplo, tá? Então, a partir do momento que a gente tem o host, a gente dá um barra graph, o nome do host, ele vai retornar os gráficos que estão vinculados àquele host, e aí finaliza com barra gráfico, nome do host com aspas duplas, e vamos pegar um aqui, e o nome do gráfico que a gente quer também com aspas duplas. Então, essas são as duas formas possíveis, tá? Da gente fazer a coleta utilizando esse script aí, tá? Então, só reprisando aqui um pouquinho mais do slide. Eita, foi lá no começo. API, instalação, demonstração que acabamos de fazer. E agora vamos abrir aí as dúvidas, né? Então, vamos dar uma olhadinha no chat aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu ver o chat aqui. Beleza. Chat. Como é que eu já vejo vocês? Então, vamos lá, tá, pessoal? Vou ver aqui o chat agora das perguntas e respostas. Vamos passar por cada uma delas e aí a gente finaliza. Tá, então vamos lá. Deixa eu só pegar por ordem cronológica aqui as perguntas. Então, vamos lá. O projeto já foi testado com Podman ao invés de Docker? Ainda não, só utilizei Docker, mas só muda a engine, tá? Acho que não vai mudar muita coisa de Podman para Docker, não. Qualquer coisa, pega o Git que eu mandei ali para vocês e abre uma requisição para fazer o teste com Podman também, tá? Mas isso aí deve ser tranquilo. Ah, tá. Não tem como fazer aqui. Ok, Doni. Tá. No caso de quem usa Zabbix em 3 camadas, o chat tem que se comunicar com o Zabbix Server ou com o Zabbix Front-End ou com ambos? O bot, na hora de colocar o IPzinho lá, né? Então, quando você tem 3 camadas de Zabbix, né, que é o server, o front e o database, o nosso script ele tem que se comunicar com quem está respondendo via API, tá? Então, no caso, é o front-end. Então, é no front-end que a gente faz o acesso via API. Então, coloca o IP da APIzinha lá. Desculpa, o IP do front-end. Tá. Esse aqui já foi. Seu script tem validação de usuário que pode fazer essa integração com o bot? Boa. Isso aí já foi aberto, tá? Então, lá no Git, você pode ver que já tem uma ISO aberta para fazer esse vínculo. Porque, sim,
Se vocês aí agora pegarem, buscarem o bot que eu acabei de criar e fazer consultas, o bot vai responder, uma falha de segurança. Mas já tá mapeado, tá? Para fazer esse vínculo de bot com usuário, ou bot com grupo, tá? Isso aí precisa ser feito, já foi mapeado isso, tá? Então vai ser feito. Próxima. No caso de que tem vários clientes no mesmo Zabbix, precisaria criar um bot para cada cliente para que o cliente A não possa visualizar os hosts do cliente B, por exemplo? Tá, eu estou entendendo que você tem um Zabbix que centraliza várias informações, né, de vários clientes e, no caso, você quer disponibilizar esse bot para cada um dos clientes, né? Na parte de configuração automática, vai funcionar perfeitamente, né? Porque daí, a partir dos menus, você fala qual host que o usuário XYZ pode ou não acessar. Mas na parte ali do manual, né, que o cara pode ir buscando lá barra gráficos e tudo mais, isso vai ser um problema. Por quê? Porque daí todo mundo vai ver de todo mundo. Neste caso, aqui eu estou usando o usuário de mim, tá? O usuário de mim tem acesso a tudo. O que você faria? Utilizaria o permissionamento dos Zabbix para que o usuário A só tenha acesso às informações do host gráficos item A, e aí você permite o acesso à API desse cara. Porque o acesso à API é com base na permissão de visualização que o usuário A tem. Então, se o usuário A só consegue ver o host A, na hora de fazer a busca manual, ele só vai conseguir ver os hosts vinculados ao cliente A. E no cliente B é a mesma coisa. Então, para você resolver esse cenário, você faz isso. Então, o usuário que vai estar vinculado à API, você vai ter que criar várias instâncias do script, né? O Docker vai ser uma boa para isso, né? Então, você vai ter que criar um monte de Docker image, né? um monte de container vinculado ao usuário. Então, no script que vai utilizar o usuário e senha do usuário A, também vai ter que ter um bot token específico para aquele usuário A, e assim por diante. Eu acho que é uma forma, tá? Dá para evoluir de outras formas, mas a que eu penso é essa. Qual o endereço do repositório GitHub dessa apresentação? Cara, deixa eu só me achar aqui. É só escanear esse QR Code aqui, tá? Que ele já vai disponibilizar o link ali para você, tá? Ficará disponível por quanto tempo para futuras visualizações? O Git vai ficar aberto aí forever, tá? Não tem previsão aí de finalizar ele. Tanto que o Git, vocês podem acompanhar futuras atualizações desse bot por lá, tá? Sobre aqui essa aula, né, esse webinar, posteriormente, tá? Ele vai estar lá no nosso canal do YouTube, da Made for It aqui também, tá? Então, lá já tem 2 que a gente fez, tá? Então, se vocês quiserem acessar o YouTube lá e dar uma olhadinha, só dá um oi lá. Só que não sei de cabeça quanto tempo vai demorar para essa aula gravada estar lá no YouTube. Só que ela vai aparecer lá depois e também vai ficar em tempo indeterminado. É possível aumentar o tempo da consulta? Por exemplo, legal. Como que a gente faz para mexer no tempo da consulta, né? Atualmente, ele está limitado a 1 hora. Então, ó, eu vou mostrar aqui no script. Aqui. Então, aqui que a gente mexe no tempo, tá? Porque esse link que a gente está montando aqui é o gráfico. Então, se a gente quiser mexer no tempo da consulta, tamanho da imagem, são essas variáveis. Então, para a gente mexer no tempo, no caso ser um dia, é só deixar 24 horas. Isso aqui a gente usa o URL lá de cima, tá? Aqui, ó. Já estava 24 horas. Eu que me confundi achando que era 1 hora, desculpa. Mas é aqui que a gente mexe. Então, quero só 1 hora, quero só 30 min, então quero 48 horas, quero 7 dias. Então, é nesta variável do link, tá? Nessa informação aqui do from... desculpa, eu não estava compartilhando a tela, né? Deixa eu jogar a tela de novo. Só um momentinho. Eu acho que apareceu aí para vocês, né? Mas, ó, lá no próprio script vai ter a variável de link, que é esse grandão, e aqui nessa informação aqui, ó, from igual agora menos 24 horas. Então, aqui eu estou falando que o gráfico que vai ser gerado a partir desse link é de 24 horas. Quero um gráfico só dos últimos 30 min, quero um gráfico dos últimos 7 dias, quero um gráfico das últimas 6 horas. Altera essa variável, tá? Vai alterando essa variável, que aí é com base
Isso que vai determinar o tempo que vai ter o gráfico lá. E outra coisa também, a variável aqui de baixo, que é exatamente a mesma coisa, aqui duplicada, está para ser melhorada, tá? Então, aqui também tem a mesma informaçãozinha, tá? Então, só alterar aqui esse tempo que você vai ter o seu gráfico com base no espaçamento de tempo que você quer, tá? Então, vamos lá. Eu conseguiria puxar pela API o mapa dos ABICs? Cara, sim, é possível puxar o mapa dos ABICs, só que eu tenho que alterar esse script aqui, tá? Acho que eu vou até subir, tá? Vou até subir ali isso aí, né? Para evoluir esse script aqui, para pegar mapa dos ABICs também. É uma boa, porque agrega um monte de informação, né? Então, gostei da pergunta aí, acho que dá para adicionar em futuras atualizações aqui para puxar o mapa. Opa, já tem o link do GitHub, novamente, QR Code aí, tá? É possível enviar comandos direto aos ABICs para executar esse script? Cara, esse script, a primeira versão dele, né, antes de ser a dor do cliente, ele foi para executar comandos externos. Eu não utilizava ele para os ABICs. Eu utilizava ele, pequena história de 5 minutinhos, pessoal, rapidão. Como é que eu fazia? Eu utilizava ele para mandar comandos para equipamentos da minha rede, da rede do cliente, né? A gente estava enfrentando um probleminha que, na época, o PTT, né, que é um dos links, estava oscilando muito, estava caindo muito. Então, o que a gente fazia? A gente, em vez do bot se comunicar com os ABICs, a gente colocava o bot para acessar um equipamento via SSH e dropar uma sessão BGP que era do link PTT, que ficava oscilando muito. Então, para a gente ter que ficar, abrir o NOT, acessar o equipamento, dar o comando de shutdown, a gente criou esse script. Eu, meu amigo do passado, não sei se ele está aí, o William, tá? William Sanuma. A gente criou esse script pelo celularzinho mesmo, a gente apertava um botão, ativa a sessão BGP. Então, estava o BGP, ligava a sessão e tudo mais. E a mesma coisa, apertava o botão, desligar a sessão BGP, acessa o equipamento, drop a sessão e boa. Então, a ideia inicial dele foi um facilitador, tá? Agora, como que você faz para executar comandos direto nos ABICs? Teremos que adicionar uma nova função com uma nova biblioteca Python que permite a execução de comandos direto no CLI. Só que como a gente está com Docker, a gente vai ficar travado ali no Docker, tá? Então, para esse cenário aqui, eu acho que seria interessante executar o script direto no servidor que você quer executar o comando, tá? Mas é totalmente possível, você tem que adequar ele para essa realidade. Então, endereço do Git, QR Code aí, galera. Então, próxima pergunta, né? Então nesse caso está tranquilo, porque no meu para cliente somente... tá, legal, é a pergunta do cliente A, cliente B, né? Então sim, então é só pegar ali o usuário e senha, garantir que ele tem acesso via API, que ele vai estar limitado a esses hosts aí, tá? Ele puxa informações do Grafana também, por exemplo, o gráfico da Dash do Grafana, é que aqui eu estou fazendo chamadas via API dos ABICs, tá? Por o Grafana, teria que ver se ele tem acesso via API do Grafana, né? Como funciona essa comunicação da API do Grafana, ou se o Grafana consegue gerar uma imagem daquela tela a partir de um link. Aí a gente pode colocar estático, que seria o quê? Eu acho que eu estou compartilhando minha tela ainda, né? Então, aqui, ó. Em vez de cidade 1 chamar a função envia gráfico, a gente colocaria que cidade 1 vai chamar uma função que vai converter um link, né? http cabelo.com/imagem.png. Então, a gente poderia fazer o quê, né? Para pegar informações de outras fontes. A URL que vai pegar a imagem, essa imagem vai ser traduzida e vai enviar como imagem lá no chat. Mas difícil, tá? Difícil. Eu teria que entender como é que funciona ali o Grafana para fazer esse funcionamento, tá? Enfim, era a última pergunta. Aí no chat normal, tá, pessoal? Tá os links aí do Git, tá o link aí nas redes sociais, tá o link aí para vocês baixar essa apresentação aqui também, tá? Então tá tudo aí. Então, só finalizando aqui, tá? Então, os links estão aí. Essa gravação vai estar disponível no YouTube daqui a uns tempos. E é isso aí, acompanhe aí as atualizações do script lá no Git também, tá? Então, eventualmente eu vou ficar... já tem algumas informações, algumas atualizações tagueadas lá, tá?
mas a ideia é que fique em constante atualização, com base no que vocês querem de novidades e tudo mais. E é isso aí, pessoal. Obrigadão e até mais.